Oi, gente, aqui é a Gisele. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como foi a minha experiência no segundo semestre do curso de Letras Português na Universidade Federal do Ceará. Bom, eu tenho um vídeo aqui falando sobre o primeiro semestre, eu vou deixar linkado caso você queira assistir. Eu acho que esse vídeo é bacana também para que os alunos de letras, de outras universidades, de outros estados aí do Brasil, consiga comparar um pouco a mudança de grade. Isso é muito importante quando a gente vai escolher a instituição para estudar. Você saber quais são as disciplinas, qual é a linha de concentração daquela universidade, os pesquisadores, os professores. Aqui eu tinha a opção também de tentar a UES, que é estadual, mas eu vi que eles davam muito foco na área de linguística, que não era o que eu queria, então eu acabei tentando só a UFC e ainda bem que deu certo. Então, nesse semestre, eu já pude escolher as disciplinas que eu iria cursar, porque no primeiro semestre você faz o padrão, o que a universidade matricula todos os alunos, não tem como mudar. Então, eu tinha 5 disciplinas obrigatórias sugeridas e eu quis cursar as 5, porque eu não quero ficar mudando muito, eu quero concluir ali no tempo certinho, ou talvez até antecipar disciplinas, mas não pretendo atrasar. E tem a opção também de incluir disciplinas optativas. Ao longo do curso, nós precisamos cursar uma determinada quantidade de disciplinas extras, que não são obrigatórias. Então, tem uma carga horária que precisa ser cumprida, e esse semestre eu acrescentei 2 optativas, totalizando 7 disciplinas, o que é muito. A maioria dos veteranos não recomendam que você faça isso, mas eu queria cursar, eu achei que eu dava conta e eu acho que deu certo. Então, eu vou falar por ordem de preferência, começando das disciplinas que eu menos gostei e indo até a que eu mais me apaixonei. Tá? A primeira é uma obrigatória, que foi leitura e produção de texto acadêmico. Eu acho que essa disciplina, ela tá no currículo, de quase todos os cursos, que é o momento, teoricamente, em que você vai aprender como escrever de forma acadêmica, fazendo referências. E aí cada professor vai ter a sua metodologia. A professora que eu estudei, ela escolheu por focar um pouco na parte de leitura e interpretação realmente de texto acadêmico. Essa parte eu achei muito interessante, porque ela trazia alguns artigos, a gente lia em casa, e na sala tinha uma discussão e às vezes uma produção de 2 ou 3 respostas, ela tinha as perguntas para a gente responder de acordo com o texto. Só que eu achei que nós passamos muito tempo fazendo isso e pouco tempo realmente produzindo a parte mais que era o que a gente queria, sabe? Então ela sugeriu que a nossa nota fosse composta por 4 atividades dessas, valendo, no caso, 2,5 pontos cada uma, totalizando 10, e também a escrita de um pré-projeto de mestrado. Então ela mostrou para a gente um modelo de um pré-projeto de mestrado, que é o que muitos alunos querem aprender a fazer para quando terminar a graduação poder participar da seleção, e a gente precisava escrever e apresentar em grupo. O grupo era da nossa escolha, então essa parte foi muito tranquila, mas nós focamos pouco nessa parte de escrita e acompanhamento em sala de aula, o que resultou em trabalhos um pouco esquisitos, assim. Nós alunos, não tínhamos muita noção de como era a escrita, então nós estamos fazendo do jeito que a gente achava que estava certo. Ela ensinava, dizia, é assim que se escreve uma justificativa, um objetivo, e em casa o grupo elaborava. Só que não tinha um acompanhamento para saber se a gente estava elaborando da forma correta. Então, quando chegou próximo do final do semestre, que ela precisou revisar tudo, ficou muito tumultuado e pouco tempo para a gente corrigir, para entender o que tinha errado. Mas no final deu certo, todo mundo apresentou, todo mundo entregou. Eu acredito que todos os grupos tiraram notas muito boas, mas é uma disciplina mais chatinha, que exige que você estude um pouco da formatação, das normas da BNT, mas é padrão, gente? Todo mundo tem que passar por isso. A próxima foi Estudos Sócio-Históricos e Culturais da Educação. Essa é uma disciplina dentro do Departamento de Pedagogia. No curso de letras, pelo menos na UFC, nós temos poucas disciplinas de didática, de pedagogia de forma geral, e essa é a primeira dentro do currículo, e eu gostei, achei o professor empolgado e ele trouxe
as teorias pedagógicas, né, as principais, e ele sempre falava muito quais eram mais cobradas em concurso. Então, para a gente isso é importante. Então, ter essa noção, né, de que nós iremos utilizar aquele conteúdo quando terminar, né, quando a gente se formar, que quiser prestar um concurso. Então, fiz algumas anotações já para direcionar um pouco esse estudo, e agora nas férias eu quero sistematizar isso melhor, porque eu sei que são conteúdos que eu vou precisar revisar. A avaliação dele era bem espontânea, sabe? Ele não é muito a favor dessa metodologia tradicional, mas a academia exige, né? Exige nota. Então, às vezes, ele passava alguma atividade para a gente fazer em casa, ou, como aconteceu uma vez, sem avisar, ele disse que ia ditar algumas questões para a gente refletir e debater. Anotamos no caderno. Quando terminou, ele pediu para cada pessoa resolver de forma individual e sem consulta. E aí nós falamos, professor, isso é uma prova. Ele, não, eu não gosto desse nome. Mas era uma prova, né, surpresa, então ele gostava de fazer isso. Mas também toda a turma terminou com notas muito boas, porque o foco dele era que a gente fizesse as atividades. Ele não avaliava se uma resposta de uma pessoa estava muito melhor do que a da outra. O importante para ele era que você tivesse entendido minimamente ao ponto de responder aquelas perguntas, sabe? Conseguisse refletir, fazer uma comparação entre as teorias pedagógicas. Então, quem fazia as atividades tinha os pontos totais, não precisava ser a mais perfeita, mas óbvio, né? Precisava estar coerente, estar correto. E eu achei bacana, assim, a forma como ele levou. Ele fazia um lanche compartilhado, em que cada pessoa levava alguma comida que pudesse, né, dividir, e nós fazemos ali na hora do intervalo, porque a aula dele era a segunda-feira toda, né, de 8 da manhã a meio-dia. Então foi bem bacana, era uma disciplina que eu gostava. Agora nós vamos para as que eu gostei um pouco mais, né? Essas duas realmente elas fugiram assim da curva para mim. Bom, a próxima disciplina foi Francês para Fins Específicos 2. No primeiro semestre eu tive 1, e essa é uma disciplina como se fosse um inglês instrumental que tínhamos antigamente. Só que é a universidade que escolhe qual idioma será ofertado para cada turma. Então, a minha turma pegou o francês no primeiro semestre, então, obrigatoriamente, né, iríamos fazer o francês no segundo semestre também, e são somente 2. E a ideia é que a gente entenda um outro idioma, minimamente, ali ao ponto de você fazer uma leitura de um texto, de uma reportagem, de um artigo, para poder ampliar um pouco, né, para que os alunos não fiquem só no português, já que o meu é letras português, eu não tenho dupla habilitação. Nesse semestre, a mesma professora, né, que ministrou aula pra gente no primeiro, então ela já conhecia a turma, já sabia mais ou menos o nível que estávamos, e ela trouxe uma proposta de oficinas. Então nós tivemos oficinas de conto, de fala, de vocabulário, de gramática, de coesão e coerência. Então ela dividia as aulas em blocos, assim, tantas aulas serão para a oficina de conto. Daí ela levava um conto em francês para a gente tentar fazer a leitura. Nós passamos, acho que 3 aulas para conseguir ler um conto do Guy de Maupassant, era um conto difícil. E na prova ela colocou um conto para a gente ler, interpretar e responder as perguntas. Nós respondemos em português, né? Ela quer ver se você realmente entendeu ao ponto de escrever com as suas próprias palavras. Então, para a primeira nota, nós tivemos 3 provas. Essa escrita sobre o conto, uma prova oral, que você precisava pegar uma dupla e fazer um diálogo ali para a professora ouvir, para ver se você realmente conseguia se comunicar, e uma de escuta, em que ela entregou uma prova com algumas informações e a gente ia completando de acordo com os áudios. Eu adorei, eu fui muito bem nessa etapa. E na segunda etapa, que era coesão e coerência e parte mais de gramática, de verbo, eu não fui tão bem. Eu ainda não tenho a nota, na verdade, para saber se eu vou precisar ir para a final, porque eu tive muita dificuldade na parte de verbos e de coesão e coerência. Os textos eram um pouco mais complexos, mas eu acho que eu passei sim, só não com uma nota tão alta, né? A média na UFC é 7. Eu gosto da forma como essa professora, como ela guia as aulas. Ela é professora de idiomas na UFC, porque a UFC ela oferta curso de idiomas para a população, né, a preço super baratinho, gente. Eu acho que é 200, 250 reais o semestre todo, né, você paga só uma vez. Só é difícil conseguir vaga. Eu fiquei até com vontade de tentar
vaga para o francês. As inscrições abriram agora para o semestre que vem. E aí você precisa fazer uma prova de conhecimentos gerais, português, enfim. Mas é isso, foi uma disciplina interessante, eu acho útil, realmente, você conseguir ver, né, algo em francês que eu tinha zero noção e hoje eu consigo entender ali o básico, é muito legal, gente. Mas achei difícil, foi uma disciplina que eu classifico como difícil. Aí depois, agora estamos no top 4, veio o vocábulo, que é o Língua Portuguesa 2, né? No primeiro semestre a gente tem Língua Portuguesa 1, Fonética e Fonologia, em que nós vamos estudar os sons. Agora vem para vocábulo, que vai estudar ali no nível da palavra. E a professora é maravilhosa, ela traz uma abordagem muito diferente do que eu estava esperando, porque ela não vai trabalhar com a gente o que são classes gramaticais, o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Não, ela vai problematizar os conceitos dessas classes, né? Por que que a preposição é considerada uma classe fechada? Então nós tivemos várias discussões, apresentações em grupo, prova, só que a prova dela é pesquisada, porque ela trabalha diversos textos e daí ela deixava a gente levar os textos, porque o importante era a sua compreensão, né? O que você tinha entendido, a comparação de um autor com outro a respeito das classes. Eu achei sensacional. Foi, assim, eram aulas muito tranquilas. No início eu fiquei com um pouco de receio, porque gramática não é o meu forte, né? Eu preciso estudar bastante, porque eu já esqueci muita coisa da escola, mas eu amei como ela levou a disciplina, consegui aprender muito. E no Língua Portuguesa 3, né, no semestre que vem, eu vou estudar a frase, que aí já é um pouquinho mais complexo, porque nós vamos trabalhar com a análise mesmo ali. Mas vai dar tudo certo. Daí a terceira disciplina, né, do top 3 aqui, a que ficou em terceiro lugar, foi Leituras do Cânone Ocidental. É uma disciplina optativa e óbvio que eu iria colocar disciplinas de literatura, né? Porque como vocês viram até agora ainda não teve literatura, por isso que eu coloquei duas optativas. E nessa a proposta do professor era estudar Helena do Machado de Assis. Ele já havia falado comigo, né, e com outros colegas, a gente já sabia que seria assim, porque a disciplina optativa ela tem um título. Cada professor que oferta, ele pode modular da forma como ele quiser. Então, se semestre que vem outro professor for ofertar essa disciplina, vai ser completamente diferente, porque depende do que ele quer abordar a partir da leitura do Cânone Ocidental. Então, esse professor ele tem um estudo de muitos anos sobre a Helena, ele propõe uma segunda leitura, né, uma segunda visão, em que a Helena busca vingança. Então, é bem diferente. Nós fizemos a leitura completa do romance em sala de aula com ele e a avaliação era um ensaio de 2 páginas, então bem curtinho, em que nós iríamos, né, isso é individual e cada pessoa precisava encontrar ali algo inédito a partir da leitura do professor, né? Não poderia ser a leitura comum que nós já fizemos do livro, precisava ser com a visão dessa nova leitura. E eu fiz relacionando com o Inferno de Dante, foi super legal, o professor gostou do ensaio. E eu gostei das aulas, era sexta-feira à tarde, a tarde toda, a turma bem cheia, mas poucas pessoas iam, então foi super tranquilo. Daí a segunda disciplina que eu mais gostei foi com o mesmo professor, que foi Teoria da Literatura 2. Eu fiz a 1 com ele também, né? Então fiz 3 disciplinas em um ano com esse mesmo professor, gosto bastante. E em Teoria 2 nós estudamos a base teórica mesmo dos críticos, sabe? Do impressionismo, do estruturalismo. Então ele traz textos, ele tem a apostila, que é essa apostila que fica aqui atrás, e nós vamos trabalhando os textos, também tem a apresentação do grupo, ele faz uma apresentação de seminário e 2 provas. Eu acho as provas super tranquilas, porque é bem dentro do que ele trabalha em sala de aula. Gostei dos conteúdos, eu prefiro o que nós estudamos em Teoria 1, eu acho. E essa é uma disciplina que eu possivelmente vou tentar a vaga para monitoria, porque na faculdade tem essa opção de, depois que você cursa uma disciplina, no início do ano tem as provas de seleção para monitor, e caso seja aprovado, né, você vira bolsista, tem uma remuneração, e toda semana você disponibiliza ali horários para tirar dúvida das pessoas que estão cursando a disciplina no semestre. Então essa é uma que eu me interesso, o professor até perguntou se eu tenho realmente essa intenção, né, de tentar, porque ele gostou das respostas nas provas, e eu vou sim, né, muito provavelmente tentar. Gostei bastante. É uma base bem teórica para a gente utilizar
aí ao longo do curso. E a disciplina que eu mais gostei foi Tópicos Especiais em Teoria da Literatura. Foi com uma outra professora que eu já conhecia por conta de um grupo de estudos que eu participo e eu ainda não tinha sido aluna dela. Eu amei. Nós estudamos a formação do romance, porque foi assim que ela organizou, né, essa optativa. É o objeto de estudo dela como pesquisadora, então ela trouxe base teórica, trouxe alguns autores que seria interessante a gente conhecer, alguns ensaios. Eu achei assim incrível, realmente. Era a disciplina que eu mais gostava, sabe, de assistir às aulas. Era 2 vezes por semana no período da tarde. E a forma avaliativa era um ensaio, só que o dela um pouco mais complexo. Você precisava escolher um romance, eu escolhi Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, e desenvolver um ensaio aí entre 8 e 10 páginas sobre um aspecto desse romance para trabalhar a história da formação do romance, sabe? Era um pouquinho mais complexo, mas foi muito legal, sabe? Desenvolver, estudar, pesquisar. Eu amei. Eu aprendi muito mais sobre trabalho acadêmico nessa disciplina do que na leitura e produção de texto acadêmico, por exemplo, porque essa professora, ela organizou de uma forma diferente, nós precisávamos entregar as etapas. Por exemplo, ela colocou no sistema uma data para que a gente entregasse as referências bibliográficas, né? Ou seja, tudo que nós estávamos pretendendo ler para elaborar o ensaio, e aí ela analisou os textos, né, assim, pelo título, pelos autores, enfim, o que ela conhecia, se estava bacana, se ela sugeria você ler algo mais. Então ela foi acompanhando o passo a passo da elaboração desse ensaio e eu amei. É uma disciplina que eu faria de novo e realmente assim gostei muito, quero fazer outras disciplinas com essa professora também. Esse semestre eu mudei um pouquinho porque eu estou usando o tablet, eu mostrei ele aqui para vocês. Eu tenho o caderno também, mas o tablet, gente, ele ajuda muito nessa parte de você não precisar imprimir tudo, né? Eu não tenho impressora, então esse daqui eu ganhei do meu namorado e amei. Realmente ajuda muito, 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 facilita demais. Eu faço muita coisa aqui na escrita. No início eu ficava escrevendo no caderno e usando ele só para leitura, mas agora eu já me adaptei totalmente. Ele não é um item obrigatório para estudantes assim, universitários, mas se você tiver a possibilidade, ajuda bastante. E é isso, eu acho que pela minha cara, pela forma como eu falo, dá pra ver o quanto que eu sou apaixonada pelo curso. É realmente, assim, a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar um pouquinho, né? Gente, 1 ano já foi, agora só falta 3. Vai passar muito rápido. E eu quero levar vocês comigo aí nessa jornada. No que vem, eu pretendo compartilhar um pouco mais da minha experiência realmente ao longo do semestre. E eu espero que vocês gostem de acompanhar. Tá? Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Vou deixar outro vídeo, caso tu queira continuar assistindo. Comenta aí se você já pensou em fazer letras ou se você faz, se a sua grade é diferente. E eu espero encontrar vocês aqui no próximo vídeo.